Se eu pedisse para você imaginar o maior e mais perigoso desafio de uma missão tripulada a Marte, o que viria à sua mente? Você provavelmente pensaria na própria viagem de ida, uma nave solitária cruzando o vazio escuro do espaço por meses a fio, enfrentando o desconhecido, a radiação e a falta de gravidade. A jornada parece ser o grande épico, o teste final de coragem e tecnologia. Mas e se eu dissesse que essa percepção, embora compreensível, é fundamentalmente incompleta? A verdade é que o verdadeiro teste de resistência de uma missão a Marte, a parte mais longa, arriscada e psicologicamente exigente, só começa depois que os astronautas fincam suas botas na poeira vermelha, por causa de uma peculiaridade da mecânica orbital, um detalhe curioso da dança cósmica entre nossos mundos. A estratégia mais eficiente e segura com a tecnologia que temos hoje obriga os exploradores a permanecerem no planeta vermelho por mais tempo do que gostariam. Só depois de uma longa espera, eles podem sequer pensar em alinhar sua nave para a viagem de volta para casa. Para entender uma viagem interplanetária, a primeira coisa que precisamos fazer é abandonar a ideia de traçar uma linha reta de um ponto a outro. O espaço não é um mapa estático, ele é um balé dinâmico e perpétuo. E a realidade da nossa jornada é uma dança celestial. Pense na Terra e em Marte como dois carros de corrida em pistas ovais concêntricas ao redor do Sol. A Terra está na pista interna, mais curta e, portanto, muito mais rápida. Marte está na pista externa, mais longa e mais lenta. A Terra completa uma órbita ao redor do Sol em 365 dias, enquanto Marte, nosso vizinho mais lento, leva longos 687 dias para fazer o mesmo. Essa diferença de velocidade significa que a distância entre os dois planetas está mudando constantemente. Em certos momentos, durante um evento chamado oposição, os planetas se alinham do mesmo lado do Sol, e a distância entre eles diminui para apenas 55 milhões de quilômetros. Em outros momentos, eles estão em lados completamente opostos do Sol, em uma configuração conhecida como conjunção, separados por uma distância máxima de mais de 400 milhões de quilômetros. Nossa lógica intuitiva diria: então é só lançar a nave quando eles estiverem mais próximos, certo? Isso seria o ideal, mas a física celeste é contraintuitiva. Lançar uma nave diretamente em direção a Marte durante a oposição seria como tentar pular de um carro que se move em alta velocidade para outro que se move mais devagar, mas que já está bem à frente. Para alcançar Marte, a nave precisaria de uma aceleração inicial enorme, e ao chegar, precisaria frear de forma ainda mais violenta para não ultrapassar o alvo. A quantidade de combustível necessária para essas manobras brutais de aceleração e desaceleração tornaria a missão impraticável com a tecnologia de propulsão atual. Em vez disso, os engenheiros espaciais usam uma trajetória muito mais elegante e eficiente, conhecida como órbita de transferência de Hohmann. Lançamos a nave da Terra não diretamente em direção a Marte, mas em uma trajetória elíptica mais ampla ao redor do Sol. A nave desliza por meses, usando a gravidade do Sol como guia, até que sua trajetória cruza a órbita de Marte exatamente no ponto em que o próprio planeta estará chegando. É a forma mais econômica de viajar, maximizando a eficiência de combustível. O problema é que essa configuração orbital perfeita, a chamada janela de lançamento, é um evento raro. Ela só acontece a cada 26 meses, quando a Terra está na posição certa para alcançar Marte da maneira mais eficiente. Se uma missão perder essa janela, por qualquer motivo que seja, ela precisa ser adiada. A equipe tem que esperar mais de 2 anos pela próxima oportunidade. É esse ritmo lento e imutável dos planetas que dita todo o cronograma da missão. Usando foguetes de propulsão química, que são a base da exploração espacial hoje, a viagem até Marte leva, em média, de 6 a 9 meses. Para você ter uma ideia, as missões robóticas da NASA, como os rovers Curiosity e Perseverance, levaram cerca de 7 meses para atravessar o abismo entre os mundos. Durante todo esse tempo, os astronautas vivem em um estado de confinamento extremo.
Imagine seu mundo inteiro reduzido ao volume de um pequeno apartamento, compartilhado com um punhado de colegas, por um período equivalente a 3 estações do ano na Terra. E essa jornada está longe de ser tranquila. O primeiro e mais traiçoeiro perigo é a radiação cósmica. Fora a bolha protetora do campo magnético da Terra, a tripulação é constantemente bombardeada por partículas de alta energia, tanto do nosso próprio Sol quanto de fontes galácticas distantes, como supernovas. A exposição prolongada aumenta significativamente os riscos de saúde a longo prazo. Depois vêm os efeitos sorrateiros da microgravidade no corpo humano. Nossos corpos evoluíram sob a força constante da gravidade da Terra. Sem ela, o organismo começa a se adaptar de formas prejudiciais. Os músculos, especialmente os das pernas e das costas que não precisam mais sustentar peso, começam a atrofiar. Os ossos perdem densidade em um ritmo alarmante, já que o corpo interpreta que a estrutura esquelética não é mais necessária. O sistema cardiovascular enfraquece, e até a visão pode ser permanentemente afetada devido a mudanças na pressão dos fluidos na cabeça. E claro, existe o imenso desafio psicológico. O isolamento, a monotonia e a consciência constante de que sua casa é apenas um pequeno ponto azul, a milhões e milhões de quilômetros de distância. Qualquer ajuda, em caso de emergência, está a meses de viagem. Após quase 9 meses de provações, eles finalmente chegam. A sequência de pouso, um processo arriscado e complexo, é um sucesso. A humanidade está em Marte. O mundo comemora. Você pode pensar que o pior já passou, que a parte mais difícil da missão foi superada. Mas na realidade, o desafio da sobrevivência está apenas começando. Eles estão em Marte. A bandeira é fincada, as primeiras amostras de solo são coletadas, os primeiros passos são dados em um novo mundo. A euforia é imensa, mas depois de algumas semanas de exploração inicial, surge a pergunta inevitável. Certo, e agora? Por que não reabastecemos e voltamos para casa? E é aqui que está o ponto crucial de toda a missão, o paradoxo de viajar para Marte. Eles não podem simplesmente arrumar as coisas e voltar como fizemos na Lua. Pelo menos não da forma mais eficiente e segura. Lembre-se da nossa dança dos planetas. No momento em que a nave dos astronautas chegou a Marte, a Terra não ficou parada. Ela continuou sua rápida jornada na pista interna. Visto da superfície marciana, os astronautas veriam a Terra se afastando rapidamente. Tentar lançar um veículo de retorno imediatamente seria como tentar nadar contra uma poderosa corrente cósmica. Isso exigiria uma quantidade de energia e combustível tão monumental que seria necessário levar um foguete de lançamento gigantesco até Marte, algo muito além das nossas capacidades logísticas atuais. É claro que existem propostas teóricas para missões de estadia curta, nas quais o tempo em Marte seria de apenas 30 a 90 dias. O problema é que para permitir um retorno tão rápido, a missão teria que usar trajetórias de energia extremamente alta, tanto na ida quanto na volta. Isso exigiria foguetes muito mais potentes e muito mais combustível, aumentando drasticamente o custo e a complexidade. A alternativa seria uma viagem de retorno muito mais longa, o que anularia o benefício de ficar pouco tempo no planeta, expondo os astronautas a mais radiação e microgravidade. É por isso que a arquitetura de missão mais estudada, mais eficiente e mais provável de ser executada é a missão de estadia longa. Nesse cenário, a única opção viável é esperar. Esperar pacientemente que os planetas continuem suas órbitas, até que a Terra e Marte se realinhem em uma nova posição favorável, abrindo uma janela ideal de lançamento para o retorno. E essa espera está longe de ser curta. Para que essa geometria orbital ocorra, os astronautas precisam permanecer na superfície de Marte por cerca de 500 dias. Sim, você ouviu certo, 500 dias, quase 18 meses. Depois de uma viagem de quase 9 meses, a tripulação precisa estabelecer uma base, viver e trabalhar em Marte por 1 ano e meio antes mesmo de começar a longa viagem de volta. Esta é, de longe, a fase mais longa e potencialmente mais perigosa de toda a missão. Se algo der errado na superfície do planeta vermelho, fim de jogo.
Passar 500 dias em Marte é um teste contínuo de sobrevivência, onde a margem para erro é zero. Os perigos não são ocasionais, eles são o estado permanente do ambiente. Primeiro, a radiação, que agora é uma companheira constante. A atmosfera de Marte é cerca de 150 vezes mais fina que a da Terra, e o planeta não tem um campo magnético global para desviar partículas cósmicas. Isso significa que a superfície é bombardeada por um nível de radiação que seria insustentável para a vida humana a longo prazo. Os habitats dos astronautas precisariam de blindagem pesada, talvez parcialmente enterrados sob o solo marciano para usar o próprio regolito como escudo. Depois, há o próprio ambiente marciano. A atmosfera é composta por 95% de dióxido de carbono, completamente tóxico para nós. Qualquer falha catastrófica no sistema de suporte de vida do habitat ou uma ruptura em um traje espacial durante uma atividade extraveicular seria fatal em poucos minutos. A pressão atmosférica é tão baixa, menos de 1% da Terra, que sem a proteção de um traje pressurizado, fluidos corporais expostos, como saliva e lágrimas, começariam a ferver e vaporizar, mesmo em temperaturas congelantes. É uma realidade brutal em que a sobrevivência depende inteiramente da perfeição e da resistência da tecnologia. E claro, existem as famosas e temidas tempestades de poeira marcianas. Elas não são redemoinhos localizados de poeira. Podem crescer e se transformar em eventos que engolem o planeta inteiro, bloqueando a luz solar por semanas. Essa poeira fina e abrasiva pode infiltrar mecanismos, danificar equipamentos científicos e, de forma mais crítica, cobrir painéis solares, cortando a principal fonte de energia da base. Para mitigar esse risco existencial, a maioria das propostas sérias de missão da NASA já considera o uso de pequenos reatores de fissão nuclear como fonte primária de energia, garantindo que a base continue funcionando e que os astronautas permaneçam vivos, mesmo durante a tempestade mais escura. Por fim, talvez o maior desafio de todos, o fator humano. Em Marte, a Terra não é um planeta visível no céu. É apenas mais uma estrela brilhante, um ponto de luz. A comunicação com o controle da missão tem um atraso que varia de 4 a 22 minutos, em cada sentido. Isso significa que uma pergunta enviada à Terra pode levar até 44 minutos para receber uma resposta. Conversas em tempo real são impossíveis. Imagine uma emergência médica ou uma falha crítica de equipamento. A tripulação está por conta própria. Eles são seus próprios médicos, engenheiros e socorristas. A resistência mental necessária para suportar esse isolamento profundo, o estresse constante e a monotonia, sabendo que a ajuda está a meses de distância, seria levada ao limite absoluto. Após aproximadamente 500 dias longos e exaustivos na superfície marciana, a mecânica celeste finalmente coopera. A dança dos planetas alinha a Terra e Marte na configuração ideal. A janela de lançamento para o retorno se abre. A tripulação embarca no veículo de ascensão, decola da superfície de Marte, acopla a nave que espera em órbita e inicia a etapa final e agridoce da jornada. A viagem de volta para casa é, em essência, uma repetição da jornada de ida, mais 6 a 9 meses de confinamento, enfrentando novamente os perigos da radiação do espaço profundo e os efeitos debilitantes da microgravidade em seus corpos, que já foram enfraquecidos pela longa estadia em gravidade parcial. Então, vamos fazer as contas e montar a linha do tempo completa dessa missão épica, em sua arquitetura mais provável. Primeiro, há cerca de 7 a 9 meses de viagem para chegar a Marte. Depois, uma espera planejada de cerca de 18 meses, ou 500 dias, vivendo e trabalhando na superfície marciana. E por fim, mais 7 a 9 meses para a viagem de volta à Terra. Somando tudo, chegamos a uma duração total de missão que varia de 34 a 36 meses. Isso mesmo, quase 3 anos. Uma missão a Marte não é uma simples viagem, é um compromisso de vida, um exílio voluntário de quase 1000 dias. E isso muda completamente nossa perspectiva, não é? Chegar a Marte é, sem dúvida, um feito monumental de engenharia. Mas a verdadeira jornada, o verdadeiro teste, é uma maratona de paciência, resiliência psicológica e resistência humana. Então, o que você acha que é o maior obstáculo? A tecnologia dos nossos foguetes,
ou a força da mente e do corpo humano para suportar uma provação dessas. Por enquanto, com a tecnologia que temos em mãos, conquistar Marte não depende apenas da velocidade das nossas naves, mas fundamentalmente da nossa capacidade de esperar. A verdadeira fronteira não é apenas a distância, mas o tempo. Você embarcaria em uma nave espacial para uma jornada de 3 anos rumo ao desconhecido, mesmo sabendo que existe uma chance significativa de nunca voltar. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se e compartilhe. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!